Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinícius. Eu tô aqui para apresentar a primeira aula do canal Nest Pro, tá bom? Hoje eu vou apresentar para vocês um degradê High Fade, tá? E várias técnicas de corte e dicas também para o dia a dia para você usar na sua bancada, na sua cadeira, tá? Com seus clientes. Enfim, vamos começar. Então, pessoal, como eu disse, nessa nossa primeira aula do canal Nest Pro, eu vou apresentar hoje um corte High Fade, tá bom? Em 3 tons, começando do preto, cinza e branco, tá bem? Apenas com 2 pentes. Então fica atento que vai ter muita coisa boa aqui hoje. Pessoal, para começar, vou usar o pente 1,5 na alta, tá bem? Penteia sempre o fio para baixo um pouco, para dar direcionamento para ele, que esse aqui é o direcionamento natural, tá? Sua máquina deve ir ao encontro ao fio de forma natural. Se o fio nascer um pouco mais para frente, na diagonal, você vai passar sua máquina assim, tá? Se o fio nascer de forma para baixo, você vai passar sua máquina assim. Dessa forma, você vai atingir melhores resultados. 2, no caso, 1,5 alta para limpar. Pode usar o movimento em C, tá bem? Para fazer essa limpeza, essa marcação, sem gerar muito peso nessa linha superior. Sempre passando o pente em movimento em C e penteando novamente. Pessoal, agora que eu já passei o pente 1,5 na alta, eu vou fazer a primeira marcação da 0 em movimento C-Motion, tá bom? Pessoal, toda marcação que você for fazer, faça em movimento C-Motion, tá? Para facilitar também a retirada da mesma. Pessoal, trabalhe bem cada marcação, cada detalhe, tá? Porque cada ponto desse aqui importa muito no final do corte, tá? No resultado final. Logo após a primeira marcação da 0 em movimento C-Motion, a gente vai marcar com a de acabamento, tá bem? Um pouco abaixo também com o mesmo movimento. Essa zona aqui que a gente está trabalhando, ela é uma zona skin, tá? Então ela tem que ser bem limpa, bem detalhada e trabalha com a mão leve, tá bem? Para não gerar mais marcações ao ponto de dificultarem o seu trabalho. Se você preferir, pode já limpar a parte de baixo inteira, tá? Assim vai facilitar e você vai criar uma visão melhor do seu corte. Vamos lá, pessoal, depois que a gente já fez a zona skin dessa parte inferior, vamos começar na 0 alta, tá bem? Assim a gente vai dar início no nosso High Fade, tá bem? Movimento em C também. Pessoal, fiquem atentos em não subir muito essa marcação, tá bem? Porque se você subir muito, vai ter muita dificuldade para tirar, vai ficar muito claro e pode ser que fique centralizado uma massa muito escura na parte superior do seu cliente. E não fica legal, tá bem? Não vai ficar legal. Após ter feito a marcação na 0 alta, você vai colocar na 0 intermediária e movimento reto, tá bem? Movimento reto sempre vai tirar a marcação. Sempre. Movimento C cria, movimento reto retira. Pessoal, eu estou usando aqui hoje uma JRL Onyx, tá? É uma máquina excelente, catracada, bateria dura demais e a lâmina é fade. Para mim, para degradê, uma das melhores lâminas possíveis que você acha, tá? Pessoal, eu costumo trabalhar dessa forma, segurando sempre a orelha do cliente, tá? Por quê? Para não gerar incômodo, para não atrapalhar, para não ter o risco da máquina bater na orelha do cliente também, tá? Que é um ponto muito importante, porque pode ocasionar um corte, pode machucar e não é bacana isso, tá? Pode ser que você perca até o seu cliente. Dá um leve toque para baixo, tá? Assim você vai alcançar uma altura um pouco mais baixa que a intermediária.
e vai levemente em cima da marcação, somente em cima da marcação, nada de subir, tá bem? Caso necessário, você pode jogar a alavanca totalmente baixa, tá? E trabalhar apenas de quina de máquina, bem de leve em cima de pontos que não foram retirados totalmente. Não se prenda em alavanca e técnica também, faça o que é necessário. Isso aqui realmente é para movimentar. Se for necessário usar a baixa, volta na baixa. Se for necessário usar a alta, vai na alta novamente, tá bem? Pessoal, vamos trabalhar novamente no pente 1,5, tá bem? Só que agora na alavanca baixa. Sempre em movimento em C, da mesma forma. Sem invadir muito a parte da aresta, arredondando o corte, arredondando no arredondamento do crânio. Pessoal, só relembrando, movimento em C é dessa forma, tá? Imagina que esse aqui é o crânio do cliente, tá? E o movimento em C é isso aqui, é basicamente essa forma. E o movimento reto é dessa forma, é como se fosse um movimento de decolagem, tá? Você não retira totalmente o movimento em C, você faz um leve movimento saindo. Esse é o movimento de retirada, você retira os fios, retira marcações. Podem ver que eu coloquei na alavanca alta novamente, porque foi necessário, tá bem? Como eu disse mais cedo, não se prenda a marcações ou posições da alavanca. Pessoal, agora eu vou usar o pente meio, tá? Vamos usar na alavanca alta, movimento reto, para retirada de marcação. Pessoal, trabalha somente em cima da marca, tá? Lembrando, como eu disse, não pode subir muito, porque se subir muito, vai arredondar demais o crânio, vai ficar muito claro essa região. E não é o intuito nosso aqui hoje. Sempre penteando para baixo. E o pulo do gato, pessoal, tá no pente meio, tá? Ele que vai fazer a parte cinza, a conexão, a transição da parte cinza e cor, tá bom? Isso aqui vai chamar muita atenção no seu corte. Então trabalhe bem o pente meio, foque bastante nele. Pessoal, eu tô trabalhando aqui um pouco mais virado, justamente para não aparecer no vídeo, tá? Mas no seu dia a dia, tente se posicionar sempre de frente para o seu cliente, de frente à posição que você está trabalhando, tá bom? Outra coisa também, em questão de pressão na sua mão, ela é muito importante aqui, viu? Porque muitas pessoas acham que o pente meio ele não dá marcação, mas sim, ele marca. E se marcar, pode dar um trabalho aí para ti, para você tirar essa marcação. Então trabalha sempre em cima da marca, tá? E com a mão leve, não precisa pesar muito, até por conta do conforto do cliente também. Pessoal, eu vou tirar o pente meio um pouquinho, trabalhar com a zero alto, tá bem? E você vai trabalhar só a quininha da máquina, só para pegar alguns pontos específicos que o pente meio não tá pegando, o pente meio na baixa, tá bem? Isso aqui já é um pré-polimento, isso aqui é uma preparação para o toque final, tá bom? Pessoal, trabalhei todo o pente meio, tá? Então trabalhei alto na alavanca alta, médio e baixo, tá bem? Então sempre intercalando entre os pontos que eu julguei necessário. Então esse aqui é o resultado cru, sem polimento, sem nada do tipo. Agora a gente vai trabalhar um pouco essa conexão aqui, a gente vai trabalhar o perfil frontal. Seguinte, nessa linha de peso aqui, já na área, essa conexão com o topo, eu vou trabalhar um pente 3, tá bom? É um pente um pouco mais alto, mas bem de leve, só para ajudar a quebrar um pouco mais esse peso, para depois a gente trabalhar na tesoura. A mão bem leve, pessoal, e sempre penteando para baixo, tá? Para a direção do fio. Não precisa entrar muito nessa parte, até porque pode ser que clareie demais, e não é o objetivo nosso aqui. Agora eu vou trabalhar a tesoura dentada, tá bem? Só as pontinhas. Aqui agora é só detalhes. É o feeling do barbeiro, tá bom? Então esse aqui você trabalhar com o seu olho, a visão sua, o seu jeito, no seu dia a dia, para saber se tá bom ou não. Esse aqui varia de barbeiro para barbeiro, tá bem? Só as pontinhas mesmo, tá? Penteando e cortando. Pessoal, eu costumo trabalhar no máximo 3 tesouradas por vez. 3 tesouradas, uma penteada. Tá bom? Só para tirar a linha de peso, porque essa tesoura tira muito. Então, se você não ter essa cautela, você vai fazer buraco. E fazer buraco aqui, você acaba o seu corte.
Já trabalhei um pouco na tesoura dentada aqui, tá? Tesoura de desbaste. Já reduziu bem esse peso. Agora que aqui tá o pulo do gato, tá bem? A gente vai trabalhar com point cut. Point cut nada mais é que um polimento da tesoura, tá bem? Eu vou trabalhar pontos mais específicos. Esse aqui também vai feeling, tá? Esse aqui exige treinamento e tome cuidado para não machucar seu cliente. Enfim, vamos trabalhar vários pontos necessários e assim trazer um corte mais homogêneo, mais bonito, mais harmônico. Vamos lá. Uma dúvida muito recorrente que eu tenho aqui na barbearia é qual tipo de tesoura usar no point cut. Eu, pessoalmente, uso a fio navalha, tá bom? Uma ponta que não seja tão fina, tá? Porque pode chegar a machucar. Tem pessoas que fazem com fio laser. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu prefiro dessa forma, tá bem? E pessoal, sobre o point cut também, ele tem uma característica da seguinte maneira. Onde que eu aplico ele? Geralmente onde eu aplico é onde tem um agrupamento maior de fios, onde tem uma densidade maior. Por exemplo, nessa região aqui está um pouco mais escura, nessa aqui está um pouco mais escura. Então, eu aplico retirando a densidade do fio, tá bem? Não tiro o fio por completo. Pessoal, sobre o point cut, uma característica dele, tá? Se você querer um corte mais limpo, mais clean, você pode trabalhar ele centralizado na parte inferior do seu fade, tá bem? Isso é um ponto muito interessante. Se você quiser o degradê um pouco mais cinza, mais espalhado, você trabalha na parte do meio do seu fade, na parte cinza, focado somente nela. Assim você vai ter resultados melhores. Pessoal, seguinte, agora eu vou trabalhar o perfil frontal, tá bom? Uma dica muito importante para esse tipo de perfil é não entrar muito, tá bem? Porque, cara, isso aqui é o segredo do corte, é a cereja do bolo. Não tem jeito se você fazer um corte tão bem feito assim e realmente errar no perfil, tá? Então fica a dica. Eu, geralmente, começo a trabalhar do meio da testa. Eu prefiro trabalhar no meio da testa até as bordas. Para mim, eu consigo me localizar melhor dessa forma, tá? Movimentos simples e precisos, tá? Nada de ficar balançando muito a mão ou algo do tipo. Isso aí só vai te atrapalhar. Pessoal, também uma dica muito interessante durante essa parte que você estiver fazendo esse perfil, pede para o seu cliente ficar da melhor maneira possível, a posição mais confortável e parada possível, tá? Para assim você conseguir uma precisão muito melhor. Como eu falei, pessoal, quanto mais natural o cliente ficar, melhor é para você fazer esse acabamento, tá? Você coloca o dedo aqui um pouco abaixo, baixando a sobrancelha dele um pouco, só para não ter o risco de arrancar um pedacinho, tá? Pode trabalhar a máquina inversa assim, com cuidado também. Pessoal, também uma dica muito importante é sempre conhecer seu material de trabalho, tá? A maquininha de acabamento, ela é bem precisa, bem rente o fio. E o que acontece? Muitas máquinas, quando o barbeiro não dá manutenção adequada ou não conhece o seu material de trabalho, acaba que arranhando a pele. E a melhor forma de testar isso é triscando você mesmo. Se ela não te arranha, não vai arranhar o cliente. Sempre fica atento nisso, tá? Para evitar qualquer tipo de incômodo para ele e para você depois. A parte do degradê está feita, está bem conectado, está bem polido, está bem acabado, tá? Eu só quero dar um realce nessa parte aqui. Vira aqui um pouquinho, por favor. Essa parte é uma farinha de densidade capilar. Isso aqui a gente não tem como corrigir, é só uma questão de crescimento de fio. Você pode resolver essa farinha aqui com maquiagem capilar. Eu não uso, eu gosto mais natural, mas você pode resolver dessa forma. Para um corte de divulgação, para um corte de evento, você pode tirar essa farinha aqui com maquiagem capilar, tá bom? Mas a gente vai deixar dessa forma que é o mais natural possível e é o jeito que eu gosto, o jeito que eu prefiro. Como vocês viram, já terminei esse lado aqui, tá bom? Agora eu vou fazer esse outro lado do modelo aqui e assim que finalizar esse outro lado, a gente vai fazer essa parte frontal, tá bom? Para deixar simétrico e igualzinho, tá? Para você não errar na próxima vez que for fazer um alinhamento de perfil frontal. Pessoal, já terminei o fade desse lado de cá.
tá? Agora a gente vai fazer o perfil frontal do mesmo lado. Como eu tinha falado anteriormente, eu costumo usar o ponto do meio, aqui, o meio da cabeça como referência, tá bom? Então, vou seguir da mesma forma. Observem. Sempre linhas precisas, tá? Nada de ficar tremendo. Eu gosto de usar muito esse dedo aqui, essa mão de apoio na máquina, tá? Para assim ter uma precisão muito melhor. Da mesma forma que você faz de um lado, você pode repetir do outro lado que não vai ter erro. Tem que seguir uma forma mais correta. Sempre se afaste um pouco para observar se está de forma simétrica ambos os lados. Eu vi que aqui não está ainda, então a gente vai em leves correções até atingir o ponto ideal. A melhor forma de você conseguir realizar esse alinhamento de forma simétrica e perfeita é se posicionar atrás do cliente e observar para o espelho, tá? Observa se está bem simétrico ambas as partes, tá? Se não entrou muito, quer dizer, nenhuma parte ou outra, tá bem? É importante manter esse perfil frontal o mais natural possível, tá bom? Até porque se você entrar muito, depois de alguns dias vai nascer cabelo e vai incomodar seu cliente, além de ficar feio também, tá bom? Pessoal, agora que o fade já tá pronto, eu vou só fazer um alinhamento na barba, tá? Fazer um degradê aqui para conectar e a gente já volta para finalizar o atendimento e o corte, tá bem? Pessoal, finalizando aqui nossa primeira aula de corte, tá? Um fade de 3 tons, usando apenas 2 pentes, tá bom? É um cabelo mais difícil de lidar, mas com essas dicas de hoje você não vai errar, tá bem? Comenta aqui abaixo o que você achou do corte, tá bom? Se vai ser útil para você, se vai te ajudar no dia a dia. E comenta também, por favor, qual corte você gostaria de ver aqui no canal, qual corte que você tem dificuldade, tá bom? E se tiver ideia de algum conteúdo que vai te ajudar, pode comentar também, que a gente vai tentar trazer para cá, tá bem? Foi um prazer e até mais. Se inscreve no canal.